nós fomos prometidos coisas muito melhores. Carros voadores, férias de verão na lua, pílulas nutricionais que substituem um jantar inteiro. E o que a humanidade realmente ganhou? Um algoritmo que suga nossa energia vital e uma leve dor crônica na cervical. Isso te frustra? Porque deveria. Bem-vindo ao maravilhoso, bizarro e trágico mundo do retrofuturismo. O nosso passado, olhando desesperadamente para o nosso futuro. E spoiler, eles erraram de forma espetacular. A verdade é que o jeito exato como eles erraram revela o nosso maior problema psicológico agora. O retrofuturismo não é apenas sobre os Jetsons ou pôsteres de propaganda dos anos 50 com donas de casa usando trajes espaciais de acrílico. É uma cápsula do tempo brutalmente honesta. Tudo começa de um jeito perfeitamente lógico. No início do século XX, a eletricidade estava apenas começando a iluminar o globo. As pessoas viam lâmpadas acendendo magicamente com o simples apertar de um interruptor. Logo, a dedução natural era que, se podemos dominar a luz hoje, amanhã estaremos controlando o clima e jantando tranquilamente em Vênus. Durante a chamada Era de Ouro, especialmente entre as décadas de 20 e 60, o amanhã tinha uma estética inconfundível. Tudo era absolutamente cromado. Tudo exibia barbatanas aerodinâmicas exageradas. Até as torradeiras pareciam foguetes prontos para entrar em órbita. Por quê? Porque a humanidade tinha acabado de dominar o poder atômico e o voo supersônico. O mundo inteiro estava embriagado pela velocidade e pelo domínio da matéria. Aqui entra a armadilha letal do entusiasmo cego. Os engenheiros e artistas da época acreditavam que a tecnologia iria escalar fisicamente de forma puramente linear. A lógica deles era implacável. Se os motores a vapor ficaram maiores e mais potentes, logo teríamos trens nucleares titânicos cruzando oceanos secos. Se os bombardeiros podiam cruzar o Atlântico sem abastecer, inevitavelmente todos teríamos cruzadores espaciais estacionados na garagem, certo? Enquanto isso, a física continuava teimosa e a economia de mercado se provou mais inflexível ainda. O que realmente ditava a forma do futuro em cada época? O combustível. Na era vitoriana, o futuro imaginava respirava vapor e engrenagens. No meio do século XX, o futuro pulsava com urânio. Sim, cientistas realmente cogitaram usar materiais radioativos na maquiagem para garantir um brilho noturno à pele. A ingenuidade custou caro. Você quer saber por que os carros voadores nunca dominaram os céus? Não é porque ignoramos a mecânica do voo vertical. Nós dominamos essa engenharia há décadas. Eles se chamam helicópteros. Apesar disso, imagine o seu vizinho tentando estacionar um veículo a jato no telhado do prédio às 2 da manhã de domingo. O consumo insano de querosene, o risco de colisões chovendo metal em chamas nas ruas, o barulho absolutamente ensurdecedor. A dura realidade bateu de frente com o sonho de papel e esmagou a utopia voadora. Como resultado, a nossa evolução tecnológica não foi pro macro. Nós não colonizamos as estrelas em naves do tamanho de continentes. Em vez de construirmos zeppelins atômicos colossais, nós começamos a encolher os componentes compulsivamente. Transistores, microchips, nanotecnologia. O nosso futuro de verdade não ficou prateado e gigantesco. Ele encolheu até ficar invisível. Ele foi parar silenciosamente dentro do seu bolso. E é exatamente neste ponto da história que as coisas começam a dar errado para nós emocionalmente. É aqui que o nosso cinismo mais sombrio aparece sorrateiramente. O retrofuturismo falhou miseravelmente na previsão da engenharia de hardware. Por outro lado, eles acertaram no alvo em algo que nós, na nossa era digital incrivelmente avançada, perdemos por completo: a ousadia, a esperança cega. Pense comigo por um segundo. Quando foi a última vez que você assistiu a um filme moderno sobre o amanhã que não fosse um pesadelo sufocante? Exatamente.
Hoje, a nossa visão contemporânea é definida por metrópoles em chamas, governos totalitários dominados por redes neurais, colapso climático irreversível e zumbis cibernéticos. O futuro moderno virou o sinônimo perfeito de ansiedade clínica crônica. Nós nos tornamos cínicos por excelência. Nós olhamos para a inovação não como a grande salvadora da espécie, mas como a vilã implacável que vai roubar os nossos salários e destruir o nosso tempo de atenção com vídeos curtos. Os nossos avós, sentados nos escritórios de 1950, desenhavam cidades subaquáticas protegidas por domos imensos, porque eles tinham uma fé absoluta de que a mente humana poderia resolver qualquer obstáculo natural. Eles simplesmente não tinham medo do fracasso logístico. Eles projetavam utopias reluzentes porque sentiam, do fundo do coração, que a raça humana merecia viver em um. Nós, por outro lado, estamos mentalmente paralisados. O nosso perfeccionismo tóxico e a necessidade doentia de problematizar cada nova descoberta mataram a nossa habilidade de sonhar com o impossível. Nós rimos dos Jetsons. Nós chamamos aquelas ideias de tolas. No entanto, talvez os visionários do passado estivessem perfeitamente corretos sobre a emoção da descoberta, mesmo errando as equações matemáticas. Então, como a gente conserta isso? Como recuperamos o otimismo roubado e substituímos esse medo crônico paralisante? A resposta está escondida exatamente naquelas ilustrações esquecidas dos anos dourados. Eu quero propor um exercício mental intenso agora. Em vez de olhar para a revolução digital imaginando imediatamente o pior cenário possível, o que aconteceria se você aplicasse a mentalidade retrofuturista hoje, na sua própria realidade? E se a inteligência artificial não for o exterminador de silício que vai aniquilar o seu emprego, mas sim a ferramenta invisível que finalmente nos entrega a semana de trabalho de 20 horas que as revistas antigas nos prometeram? E se a exploração espacial comercial não for apenas o playground egoísta de bilionários excêntricos, mas o primeiro passo desajeitado para realmente garantirmos a sobrevivência da nossa espécie em Marte? O retrofuturismo nos ensina uma lição profundamente dolorosa, mas essencial. O amanhã quase nunca se parece com o esboço inicial. A verdade é que o simples ato de esboçar é o motor que nos empurra para a frente. A imaginação humana não é uma fuga covarde das responsabilidades diárias. A imaginação é o rascunho de engenharia da alma. A verdadeira tragédia do século XXI não é a falta de carros flutuantes. A tragédia irreversível seria se a gente simplesmente parasse de olhar para o céu com vontade de voar. O status quo, o sistema financeiro, as redes sociais, tudo conspira para nos manter excessivamente realistas. O mundo manda você manter os pés firmes no chão, abaixar a cabeça e deslizar a tela brilhante até a vida acabar. Mas preste atenção. A verdadeira transformação começa quando você percebe que a esperança não é ignorância. O otimismo é uma escolha lógica e tática. Hoje, o otimismo genuíno é a maior e mais perigosa rebelião que você pode cometer. Da próxima vez que você se sentir esmagado pelas manchetes apocalípticas ou pelo peso sufocante da vida adulta moderna, lembre-se daqueles inventores que olhavam para o horizonte há um século com um sorriso orgulhoso no rosto. Eles não compreendiam a física quântica. Eles não faziam ideia do que era uma conexão de banda larga ou um satélite de GPS. Apesar disso, eles empunhavam a única ferramenta que não exigia eletricidade ou conexão de dados: a inabalável vontade humana de transcender. O nosso roteiro ainda não terminou de ser digitado. Ninguém previu hoje e ninguém pode garantir o amanhã. E, honestamente, eu prefiro 1000 vezes mirar na construção de uma metrópole estelar utópica e falhar por quilômetros, do que aceitar um destino distópico de braços cruzados no sofá da sala. Nós somos os arquitetos oficiais da próxima era. A história provou que pensar absurdamente grande pode gerar ideias hilárias no futuro.
Mas, no mínimo, essas ideias nos dão um motivo para continuar lutando. Vamos resgatar o direito de sonhar com o impossível, porque o absurdo de hoje é o pilar fundamental da realidade de amanhã.